12. Vamos falar sobre manifestação. A gente abordou isso no All News das 8 horas da manhã, sobre essas repercussões relacionadas às manifestações marcadas para o próximo sábado. Centrais sindicais, partidos de esquerda estão convocando manifestações pelo Brasil. E, inclusive, a presença do ex-presidente Lula está sendo discutida dentro do partido. Hoje mesmo, o ex-presidente no Twitter disse que ainda não sabe se vai participar do protesto. Lula disse que tem uma preocupação, que ele não quer transformar o ato em um ato político. O ato político em um ato eleitoral, né? A gente tem o tweet dele aqui? Vamos colocar aqui, ó. Eu ainda não sei se vou na manifestação, tenho uma preocupação, não quero transformar um ato político em um ato eleitoral. Não quero os meios de comunicação explorando isso, como Lula se apropriando de uma manifestação convocada pela sociedade brasileira. E o PT, que não estava fazendo convocações mais claras, resolveu fazer. E a gente está acompanhando aqui, por exemplo, na página do PT, eles estão convocando para esses 319 atos confirmados por todo o Brasil. O ex-candidato, né, à presidência, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, já anunciou que vai participar, diz que vai participar junto com Gilmar Tato. Aqui eles estão até com um vídeo falando como as pessoas devem participar da manifestação, usando máscaras e tudo mais. A gente convida a participar conosco aqui do All News, a explicar um pouquinho sobre a atuação do PT nessas manifestações. A gente convida o deputado federal pelo PT de São Paulo, Paulo Teixeira, já está conosco aqui ao vivo. Olá, deputado. Boa tarde, seja bem-vindo ao All News. Olá, Fabíola. Cumprimento a você, cumprimento também o Eduardo Tironi, o Leonardo Sakamoto, o Joel Pinheiro e todos os internautas que participam aqui do seu programa da All News. Todo mundo que está em todos os lugares. Vamos lá. Há muitas críticas, né, em relação a essas manifestações de rua, críticas que vêm, inclusive, de especialistas na área da saúde. Hoje mesmo, conversando com o Dr. Gonzalo Vecina, ele fica muito preocupado, já que a gente voltou a ter uma alta no número de mortos em 24 horas. 2.600 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E a gente tem um aumento da média móvel de mortes. UTIs lotadas, 10 estados já estão praticamente sem leitos de UTI. Diante desse cenário, será que é hora de ir para a rua, promover aglomeração, deputado? Olha, Fabíola, nós temos que tomar todos os cuidados. Nós não podemos promover aglomerações, nós temos que tomar os cuidados, todos os cuidados possíveis e imagináveis têm que ser adotados nesse momento, máscara, gel, proteção, não ter aglomerações, né? Inclusive o incentivo ao uso da máscara N95, PFF2. Agora, nesse processo de pandemia, há riscos. Quais são os riscos? Há um risco à democracia. Nós temos um presidente que tem um claro projeto de dar um golpe, um claro projeto de uma escalada autoritária. Ele fala em fechar o Supremo Tribunal Federal, ele fala em suprimir liberdades, ele fala em não aceitar resultados eleitorais. Todo final de semana ele faz uma manifestação, né? E nós sempre pregamos o seguinte: os serviços essenciais têm que funcionar. Tem que funcionar os serviços essenciais, esses não podem deixar de funcionar. E a defesa da democracia é um serviço essencial. Defender a democracia, defender a vida. Nós vamos completar agora 500 mil mortos. Essas manifestações, o que elas defendem? Vacina. Mas aí que vacina no braço, comida no prato, o auxílio emergencial, Fabíola, de R$150 levou 120 milhões de brasileiras e brasileiros à fome. Então, nós vamos defender lá vacina no braço, comida no prato e avançar o processo de afastamento do presidente da República, que está levando o povo brasileiro à morte. O contrário disso é aceitar essa política e fazer com que ele continue atrasando a vacina
defendendo a cloroquina e levando uma parte do povo brasileiro à morte e à fome. O senhor acha Por que o isso que nós presidente... vamos às ruas em defesa da vida e da alimentação do povo O brasileiro. senhor acha que o ex-presidente Lula deve ir? Na sua opinião, ele deve ir? Há já um entendimento dentro do partido sobre isso? O presidente Lula, ele está vacinado. Ele tomou as 2 vacinas. O Haddad tomou também a vacina, eu tomei a vacina, e eu me preocupo hoje da presença do presidente Lula. Basicamente, eu me preocupo com um aspecto, me preocupo com o tema da segurança. E 2, eu acho importante hoje garantir que não tenha aglomeração. Então, tudo que não tiver aglomeração, que Mas tiver isso é impossível, né, distanciamento... deputado? Isso é impossível. A gente viu nas Eu últimas estive na última, manifestações, na Fabíola, que o eu senhor tive... teve, mas pelas imagens a gente conseguiu registrar. Acaba tendo aglomeração. É inevitável isso. Eu acho que se a gente garantir uma manifestação que não tenha aglomeração, que tenha distanciamento, que tenha os cuidados, eu não vejo problema do presidente Lula estar presente, né? Eu acho que ele vai medir esses aspectos, eu acho que ele tem que também cuidar da segurança dele, porque nós estamos vivendo um processo de violência política no Brasil, ameaças de todos os tipos, e ele vai amadurecer essa decisão, não é, em relação à sua ida lá na Avenida Paulista. Eu acho, volto a dizer, esse momento nós temos que mobilizar a sociedade brasileira para acelerar a vacinação, para ter comida no prato. Esse auxílio emergencial de R$ 150 é uma imoralidade, tem muita gente passando fome, você vê muita gente nas ruas, quem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, muita gente voltou a morar nas ruas por falta de cuidado governamental, e nós temos que exigir políticas públicas para garantir proteção ao povo brasileiro. Ô, deputado, o senhor acha que a partir de agora o PT vai iniciar uma campanha maior pelo impeachment? Porque até nessa semana eu estava conversando com o governador do Ceará, Camilo Santana, e ele não deixou muito claro, dizia que era muito difícil um processo de impeachment a partir de agora, nesse momento, que isso não daria tempo, que é melhor resolver realmente nas urnas. Na sua opinião, o que deve ser feito? É preciso, na sua opinião, um processo realmente de impeachment agora? O PT vai levantar essa bandeira? Fabíola, o impeachment, ele compreende crime de responsabilidade e crime comum. Esse presidente está cometendo diversos crimes de responsabilidade, veja o que a CPI está falando dele, e crimes comuns. Nós já assinamos, o Partido dos Trabalhadores assinou cerca de 6 pedidos de impeachment contra o presidente da República, já decidiu que se mobilizará e vem se mobilizando pelo impeachment, e eu acho que esse presidente não deve continuar até o final. O próximo passo será a conclusão da CPI. Eu acho que a CPI vai apontar para a Câmara, no seu relatório, os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República. E a CPI também vai apontar no seu relatório os crimes comuns e vai entregar um relatório na Câmara, e isso resulta num pedido de impeachment, e um relatório para o Procurador-Geral da República apontando os crimes comuns, e o Procurador-Geral da República deveria pedir o afastamento do presidente da República para apurar cometimentos de crimes comuns. Nós queremos o impeachment do presidente da República. Não é aceitável o presidente da República cometendo crimes diariamente, que ele continue no seu cargo, porque ele está levando o Brasil a um desastre. Essa semana serão completados o triste número de 500 mil mortos. O Brasil hoje é o país, em relação à sua população, onde mais se morre no mundo. E os cuidados do presidente não existem com o nosso povo. Não é? Então, eu acho que tem que ter o impeachment, que ele não deveria concluir o seu mandato. A única dificuldade é que ele comprou uma parte do Congresso Nacional com o chamado orçamento secreto. Ele comprou um grupo de parlamentares que se negam a votar o pedido de impeachment, mas a pressão nossa continuará.
Ô, deputado, falando em aprovações, ontem a Câmara aprovou um projeto que afrouxa a lei de improbidade administrativa. O senhor votou a favor, inclusive, né? Eu acompanhei. Isso está gerando também muitas críticas, porque isso é uma brecha, algumas entidades falam isso, inclusive o Ministério Público, que isso é uma brecha para a impunidade. Por exemplo, a liberação de contratar parentes, né, que é o nepotismo, algo que a gente vê acontecendo nos bastidores e, de repente, seria uma autorização para isso. Alguns deputados do Novo, Podemos, PSOL e de alguns outros partidos votaram contra e disseram assim, isso mostra que petismo e bolsonarismo andam ali juntos em algumas situações quando é conveniente, né? Que o senhor, como é que o senhor pode responder, né, a essas acusações e como abrir uma brecha para a impunidade? Não é um erro? Como é que o senhor avalia isso? Fabíola, eu queria pedir para você olhar o que foi aprovado para dizer se abre brecha para a É o Ministério impunidade. Público que está falando, né? Não, mas aí eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Não tem brecha para a impunidade. Todos os gestores públicos que desviarem recursos, que tiverem enriquecimento ilícito, que provocarem dano ao patrimônio, serão severamente punidos, inclusive com aumento de pena. Essa legislação aumenta a pena. Que modificação que nós fizemos ali na lei de improbidade administrativa? Nós tiramos a possibilidade do ativismo judicial, porque ela tem um artigo, atualmente, a lei de improbidade administrativa, tem um artigo, que é o 11º, artigo 11, que diz que ferir princípios constitucionais é crime de improbidade. Isso faz com que uma mera formalidade que foi desrespeitada pelo gestor, ele seja incluso e seja processado por improbidade administrativa. Pessoas honestas, probas. E isso fez com que uma geração de homens públicos e mulheres que exerçam atividade pública, honestos, percam seus direitos políticos. A lei de improbidade administrativa deixou uma brecha para o ativismo judicial e para a perseguição política de bons gestores. E nós não queremos desestimular a pessoa que exerça bem, honestamente, a atividade pública, desestimulá-la de continuar o exercício da atividade pública. Mas, deputado, ao mesmo tempo... Sobre o nepotismo, Fabíola, sobre o nepotismo, se você me permitir. O que a lei fez ontem, inclusive, foi uma costura que eu ajudei a fazer, o Partido dos Trabalhadores ajudou a fazer, junto ao relator. Nós incorporamos o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Toda a decisão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre nepotismo está na lei aprovada. Então, não há possibilidade de abrir brecha nenhuma para o nepotismo. O que nós estamos fazendo é isso. Agora, o que a lei hoje permite é o exame judicial de políticas públicas. Eu conheço uma prefeita que, durante a existência da sua cidade, que deve ter 100 anos, a cidade tinha construído 5 creches. O promotor de justiça exigiu que ela construísse, durante 4 anos, 10 creches. Ela não tinha condição de fazê-lo e teve que responder na lei de improbidade administrativa, como se ela fosse desonesta. Mas ela não era desonesta. Ela só não conseguia construir as tais 10 creches que o promotor de justiça determinou que ela construísse. E é por isso que improbidade administrativa tem que dizer respeito à desonestidade, mas não pode ter um capítulo de política pública que você permita ao Ministério Público fazer o ativismo judicial, obrigando, não tendo sido eleito, ao gestor público implementar políticas públicas, ele não tem condição, não tem orçamento para fazer. E, nesse sentido, tem uma desigualdade muito grande, Fabíola, que é o seguinte: esse gestor público, às vezes, é um prefeito do interior de São Paulo, do interior do Brasil, que depois não tem dinheiro sequer para
constituir e pagar um advogado para se defender. Outro dia, uma prefeita me ligou do interior de São Paulo e falou: você teria um advogado para fazer uma sustentação no STJ? Eu falei: tem, pensei em 10 advogados. Aí ela falou: de graça. Eu falei: ó, de graça só tem eu. Mas, deputado, o senhor está falando de um jeito como se... Claro que pode ter equívocos, né? E a gente sabe que atuar na gestão pública, você tem que ter muita responsabilidade. Mas, por outro lado, a lei de improbidade administrativa, ela conseguiu descobrir muitos casos de corrupção também, né? E colocar, inclusive, na cadeia e fazer devolver aos cofres públicos dinheiro público. Porque há muito Mas, erro Fabíola, de gestão. nós não revogamos a lei. É. Nós não revogamos a lei de improbidade administrativa. Não, é que do jeito que o senhor estava falando, do jeito que o senhor estava falando, parecia isso, né? Que ela só punia políticos e gestores que foram vitimados. Ela vai continuar punindo. Equívoco. Ela vai continuar punindo, e mais gravemente agora, o gestor desonesto, com penas ainda maiores, com perda do direito político, com um período ainda maior. É que não é isso que o Ministério Público e algumas entidades entendem, né? Que essa brecha ela pode trazer problemas sérios para a nossa administração pública, que já é um caos, né? Se você for ver o número de ações propostas pelo Ministério Público que não foram aceitas pelo Judiciário, é muito grande. Estudos estão mostrando isso, que se dá pelo ativismo judicial. Às vezes, alguém novo na profissão chega, propõe uma ação contra um prefeito irresponsavelmente. E nós não podemos admitir. Outro dia, um Ministério Público me chamou numa palestra dizendo como o Legislativo pensa o Ministério Público. Eu digo, às vezes vocês chegam numa cidade, vocês são os melhores remunerados na cidade. Se for solteiro, todo mundo quer casar com vocês. E aí você manda o prefeito ou a prefeita fazer uma coisa. Ele não faz, porque não tem orçamento. E aí você propõe uma ação de improbidade administrativa. Ele não sabe o que é isso, mas o filho dele não poderá mais frequentar os bancos públicos. E isso vai para a imprensa, em primeiro lugar. Então, a parte que é para punir gestor corrupto, nós aumentamos a punição. A parte que seria da chamada subjetividade, do ativismo, nós corrigimos, porque, volto a dizer, você esterilizou uma geração de bons políticos no Brasil que não podem mais exercer, perderam seus direitos políticos por falta de condição de defesa, inclusive, em face de uma lei que tinha essa subjetividade que muitos reconheceram, que é o artigo 11º. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Esse projeto vai seguir agora para o Senado, vamos ver qual vai ser a repercussão disso. E muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde ao senhor. Viu, Fabíola, se você me permitir, no final, às vezes, se tiver melhorias e aperfeiçoamentos que o Senado puder fazer, como nós temos esse processo de 2 casas, depois que o Senado aperfeiçoar, volta para a Câmara, nós vamos aprovar os aperfeiçoamentos, mas precisava fazer essas correções. Muito obrigado, um abraço a vocês e bom programa. Agora é 12h.